chega mais, encosta a cadeira, aumenta o volume e prepara o coração porque hoje tem resumão daquele jeito. Mas ó, antes de começar, já desce o dedo nesse like maroto e siga o nosso canal. Yancho então pensa que ele é mesmo do clã Pen, mas se lembra de que tinha mais uma pessoa por aqui do mesmo clã. Nisso, a aprendiz do Datena aparece gritando por seu irmão idiota. Vojin fica surpreso por ver sua irmãzinha aparecendo por ali, mas mal teve tempo de reagir ao golpe esmagador que acertou sua cara em cheio. A lapada foi potente, porque o cara não só saiu voando, como parecia uma bola de borracha quicando pelas paredes. Exalando uma aura ameaçadora, a pequena Vi pergunta como ele pode virar o sucessor e depois fugir de casa, deixando apenas um bilhete para trás. Depois dessa lapada, Penvojin tenta pará-la enquanto pede que o escute. Mas, com sangue nos olhos, ela pergunta o que ele tem a dizer. Vojin pensa por um momento e apenas pede que ela o poupe da surra. E lá vamos nós para o round 2, onde a Vi pergunta se ele fugiu de casa para se tornar espadachim de outro clã, pois ele deve estar louco. Vojin diz que isso está machucando, mas a Vi diz que era para doer mesmo e continua a socá-lo com tudo. Yanshun diz que esse cara deve morrer nesse ritmo, mas o ancião o tranquiliza dizendo que os Pen são mais durões do que aparentam e que ele não morreria, mesmo que ela o estivesse acertando com uma barra de ferro. Em seguida, Vojin pede ajuda ao segundo ancião, e Yanshun pergunta se o segundo ancião está com toda a certeza disso. No fim, ele acaba concordando. O velho então diz que já basta, pois neste ritmo ela acabaria matando o garoto. Ela pergunta quem se atreve a impedi-la. Porém, quando se vira, percebe de quem se trata e o chama de Grande Mestre Gu. Ela deixa a polpa de Vojin para trás enquanto cumprimenta o ancião, dizendo sentir muito por não se apresentar antes. Ela se apresenta como Pen-Avi e pede desculpas por resolver problemas familiares na frente dele dessa maneira. Mas o velho ancião não liga para isso e diz que foi bom conhecer alguém tão louco quanto aquele cara. Ela então diz que não vai se esquecer disso e que vai achar uma maneira de compensá-los e informa que estão de saída. Porém, Penvojin diz que não vai. A Vi pergunta se ele está de brincadeira ou se ela não bateu nele o suficiente. Mas, com um olhar frio, dessa vez ele pergunta se ela acha que ele está brincando, palavras essas que deixam a pequena Vi com um pouco de medo nos olhos. Ela então decide perguntar o motivo, e novamente Vojin diz que o clã Pen não é divertido. Ela pergunta se ele acha os outros clãs divertidos, e ele responde que provavelmente são mais que o deles. Mas a Vi insiste em botar juízo na cabeça do seu irmão idiota e diz que ele deveria amadurecer de uma vez, já que é o sucessor. Vojin diz que era por isso mesmo, pois ele queria se divertir um pouco antes de se tornar o chefe do clã, e a única maneira de escapar desse destino era se tornando um aleijado ou morrendo, e ele não deseja nenhuma das duas alternativas. Ele conta que não quer se tornar chefe do clã, mas, além dele e de sua irmã, os outros são só um bando de estranhos que usam o nome do clã. Então, ele deixa claro que vai se tornar o chefe do clã um dia, pois não quer deixar esse fardo para sua irmã, e por isso aceitou ser o próximo líder do clã, mesmo não querendo. Yanshun então pergunta se o segundo ancião iria mesmo deixá-lo participar, já que ele pensa que não seria uma boa se envolverem nos problemas do clã Pen. O velhote até gostaria de deixar rolar, mas, vendo a situação do clã Pen, isso o deixa pensativo. Mas ele em seguida tem uma ideia que chama a atenção dos herdeiros Pen. O segundo ancião diz que vai deixar Vojin participar da Assembleia Unificada do Dragão se puder derrotá-lo. Nisso, tanto a Vi quanto Yanshun perguntam que besteira é essa e se o ancião está ficando maluco, mas o ancião apenas diz que serão apenas 3 movimentos para decidir quem será o vencedor. Com um olhar afiado, o jovem Vojin pergunta se era só isso mesmo. Ele começa a se preparar, enquanto o segundo ancião diz que nunca mentiu antes sobre as regras, que são bem simples. A Vi estava pedindo a sua empregada para pegar aqueles idiotas antes que algo aconteça, mas Vojin logo em seguida desaparece enquanto o segundo ancião ainda estava falando as regras. Com um simples movimento de pés, Vojin aparece atrás do segundo ancião enquanto pega a espada da guarda-costas de sua irmã, e, como se não fosse nada, ele já estava prestes a desferir um golpe esmagador contra o segundo ancião. Porém, diante disso tudo, o segundo ancião apenas ria da situação, enquanto se vira na direção de Vojin com um soco esmagador, dizendo que ele é realmente bem apressado. Após o belo encontro entre o punho do segundo ancião e a cara de Vojin, somos levados à Assembleia Unificada do Dragão, onde o narrador anuncia que agora terão a tão aguardada luta entre as duas crianças que serão o futuro da família Gu. Desse lado, temos a fofa, porém mortalmente perigosa, espada flamejante Gu Yonseu. Do outro lado, temos o garoto problema que gosta de causar bagunça por aí, Gu Yanshun, o primeiro herdeiro do clã Gu.
Mas Yanshun nem mesmo sabia o porquê de estar lutando, e ainda por cima contra sua irmã. E agora somos levados de volta ao momento épico do segundo ancião descendo o sarrafo na nova geração. Com um único soco, ele não só arremessou Vojin para longe, como também destruiu tudo no seu caminho até lá, fazendo um baita estrago no que quer que tenha acertado e levantando uma enorme cortina de fumaça. O velhote, então, dá um suspiro tenebroso depois desse baita golpe, e, na maior cara de pau, ele sorri de forma brilhante e diz que é o vencedor. Yanshun pergunta, meio preocupado, se o ancião não devia ter só desviado, mas o velho astuto não disse em momento algum que não iria revidar e dar a desculpa de que ambos concordaram com a luta. Mesmo que tenha mandado o garoto para longe, ele controlou sua força, então o moleque do Spen deve acordar em pouco tempo. Yanshun já tira o seu da reta, dizendo que não se responsabilizará caso o clã Pen venha retalhar, mas o segundo ancião diz que ele não precisa se preocupar, pois ele, o punho da chama pura, vai morrer sozinho, e Yanshun diz que espera que sim. Ele, então, avisa Penhavi que essa ideia foi totalmente do segundo ancião, mas ela não liga e diz que era um alívio poder ver seu irmão deitado assim. Ela imagina que seu irmão poderia ter causado problemas e deduz que foi por isso que sugeriram essa luta sem sentido. Ouvindo isso, o velho segundo ancião diz que a garota do clã Pen é realmente muito cautelosa, mas, na verdade, ele fez isso apenas porque achou que seria engraçado. Yanshun se pergunta como alguém irresponsável assim se tornou ancião. Em seguida, quem aparece é a Seowa, que chama por seu jovem mestre, que já diz a ela que estão indo para longe do urso velho. Porém, ao invés de medo, dessa vez ela estava impressionada com o que acabou de ver o velho urso fazendo, e Yanshun, vendo tais expressões tão honestas, se perguntava como ela conseguiu salvar o mundo. O ancião comenta que essa criança parece ter um olho melhor que o mal-humorado ali e fala que tem um presente para ela. O velhote agora falou a língua da Seowa, pois ele tirou do bolso um biscoito de mel, e, com toda a falsidade, Seowa diz que sempre gostou do vovô urso, mas o velhinho já esperava isso dela. O segundo ancião, então, pergunta se Yanshun estava desapontado por ele ter dado apenas um presente à sua serva e já pensa em dar um presente a Yanshun também, mas nosso garoto do futuro diz que não gosta de doces. O velho diz que não era nada disso e avisa que, depois da Assembleia Unificada do Dragão, ele terá que participar em uma luta de exibição. O que nos traz ao momento atual, onde Yanshun e sua irmã estavam frente a frente para lutar. Yeon-seu, então, pergunta a seu irmãozinho se ele não vai usar uma espada, mas Yanshun realmente não se lembra que usava uma espada naquela época. Ele, então, explica que as artes da roda da chama do clã Gu podem ser usadas com vários tipos de armas e são especialmente conhecidas por serem mais eficazes com os punhos e a espada. No fim, Yanshun decidiu em sua vida passada que usar os punhos era melhor para ele, e aos poucos ele deixou o uso da espada de lado. Por outro lado, sua irmã não dava a mínima se ele usava a espada, os punhos ou qualquer coisa, e Yanshun percebe a péssima personalidade dela vindo à tona. Mas Yeon-seu diz que estava realmente muito agradecida e feliz por ter essa oportunidade. Yanshun se perguntava o que ela quis dizer com isso de oportunidade, e, rindo com uma cara meio sugestiva, ela diz que essa é a oportunidade legítima de bater no seu irmãozinho e, ainda por cima, vai fazer isso na frente de todo mundo. Nessas horas, Yanshun pensava que o segundo ancião realmente o odeia de verdade. Voltando um pouco antes da luta, podemos ver Yanshun perguntando ao segundo ancião por que ele deveria participar em uma luta de exibição e, ainda por cima, uma luta contra sua irmã. O velho manda ele parar de gritar e, na maior cara de pau, o velhote diz que não quer que as pessoas vão embora achando que o clã Gu é entediante. Mas, conhecendo esse velhote maluco, Yanshun sabe que ele só sugeriu isso porque acha divertido, mas tanto faz, já que ele pretende desistir de qualquer maneira. Porém, apontando para o corpo quase sem vida de Vojin, o segundo ancião diz que, se ele quiser desistir, já sabe bem o que vai acontecer. Nisso, Yanshun pergunta se o ancião estava tão ansioso assim para vê-lo apanhando na frente de todos do clã, e o ancião olha de cima com uma cara séria e pergunta se ele realmente planejava perder. Voltando à arena, Yanshun pensa que não quer perder, mas também não pode desperdiçar sua chance única de recomeçar, pois ele não quer gastar energia numa luta que nem aconteceu na sua vida passada. Ele pensa que, até porque, também não quer ter que mostrar aquilo para todos. Neste momento, sua irmã começa a falar que seu querido irmão inútil, que vai se tornar o próximo líder do clã apenas por ser homem, ela o odeia até os ossos. No momento em que o árbitro dá o sinal para começar, Yeon-seu sai em disparada e desfere um ataque surpresa na direção de Yanshun que quase o acerta. Agora, ela parece determinada a vê-lo derrotado no chão dessa vez. E novamente ela tenta acertá-lo com um corte horizontal, que Yanshun desvia se abaixando.
Porém, por mais que Yanshun tenha se esquivado, Yeon-seu já muda a trajetória da espada em sua direção, mas, ainda assim, ela estava surpresa, pois um mero 2 estrelas desviou de seus ataques com a força de 3 estrelas. Yanshun pensa que ele estava apenas se movendo meio passo antes dela, mas mesmo isso já o estava deixando sem fôlego, o que mostrava que seu corpo atual estava sem treinamento suficiente. Ele já pensava como deveria acabar com isso, cogitando ser acertado por ela. Porém, sua preocupação maior era escapar ileso depois de levar um golpe certeiro dela, mas com sua distração ela consegue se aproximar enquanto pergunta se ele só sabe desviar. Seu movimento seguinte foi agarrar Yanshun pelo colarinho, e, num movimento rápido, ele até tenta acertar sua cabeça com um golpe de espada, porém, no último segundo, Yanshun decidiu tirar seu kimono, conseguindo tirá-lo a tempo antes que ela voltasse com um golpe certeiro de rebote. Yanshun, então, dá uma de veterano enquanto diz que, se ela insistir em atacar com uma intenção assassina tão óbvia, só vai facilitar para ele. Mas Yanshun se pergunta quanta intenção assassina ela tinha para poder fazer suas roupas serem cortadas com uma espada de treinamento. Nisso, Yeon-seu diz que se forçou a aceitar que nunca seria líder do clã por ser mulher, mesmo se matando de tanto trabalhar, mas ela não consegue entender o porquê de um lixo como ele, que desperdiçou sua vida até hoje, vai tirá-la do seu caminho apenas por ser homem. Com sua espada de madeira com aspecto flamejante, ela pergunta se ele ao menos consegue entender o que ela sente. Vendo a espada de madeira encantada de sua irmã, Yanshun percebe que ferrou legal para ele, pois esse nível de poder certamente estava além das 3 estrelas. Dali em diante, a luta literalmente começou a pegar fogo, com Yeon-seu desferindo um combo de ataques esmagadores sobre Yanshun. Ela já estava cansada de ver ele fugindo de novo, pois ele sempre fugia. Independente do que surja, a única coisa que ele sempre fazia era fugir. Um verdadeiro sem-talento que não põe um pingo de esforço no que faz. Se ele estava tão afim de viver uma vida miserável e sem sentido como essa, seria melhor se ele apenas desaparecesse de uma vez por todas, assim como a mãe dele desapareceu há tempos. E assim, um golpe horizontal é mais uma vez desferido contra ele, prestes a fazer sua cabeça ir pelos ares. Mas Yeon-seu tem uma baita surpresa surgindo bem diante dos seus olhos. Inacreditavelmente Yanshun segurou aquele golpe. Ele então se vira com os olhos ardendo em fúria e pergunta o que ela tinha dito da sua mãe. Para entender melhor essa rixa, precisamos voltar um pouco no tempo. Naquela época, a irmã de Yeon-seu era a pessoa mais legal que ela conhecia. Com apenas 15 anos, ela recebeu o título de Espada Fênix e, aos 20, se formou no topo de sua classe na Academia do Dragão Divino, sendo nomeada como a 5ª comandante dos esquadrões de espada do clã Gu. Todos a reconheciam, mas ela não seria capaz de se tornar a líder do clã Gu. Ao invés disso, aquele que seria o líder do clã Gu no futuro era o filho da concubina, Gu Yanshun. No começo, Yeon-seu não o odiava, pois, mesmo sendo apenas meio-irmãos, a mãe de Gu Yanshun sempre foi gentil com ela. Além disso, Yeon-seu gostava dela, então estava bem com a existência de Yanshun. Mas isso foi antes do dia em que aquela mulher simplesmente desapareceu. Porém, mesmo que ela tivesse sumido do nada, o líder do clã deu uma ordem específica para não procurá-la, e essa ordem foi seguida à risca. Foi naquela mesma época que Yanshun começou a agir e falar de maneira grosseira com todo mundo, e rumores se espalharam de que ele até mesmo tocava suas empregadas. Ainda assim, não houve qualquer mudança sobre ele um dia se tornar o próximo chefe do clã, já que, desde o início, o chefe do clã sempre foi um homem. Eles a ignoraram, ela, que tinha trabalhado tão duro, e também sua irmã, que era uma pessoa excepcional. Dali em diante, um rancor contra Gu Yanshun se estabeleceu no coração de Yeon-seu, mas, no fim, esse pequeno rancor se tornou um ódio irrefriável. Voltando ao momento presente da luta, Yanshun ainda estava com sua cara séria, olhando só para ele. E só essa intenção assassina emitida por seu irmão era suficiente para fazer ela tremer de medo. Ela sentiu o perigo iminente e se afastou em um grande salto para trás. Porém, esse breve instante em que ela deu esse salto foi o suficiente para perder Yanshun de vista, que rapidamente apareceu atrás dela, pronto para enfiar a mão na sua cara. Enquanto isso, lá da arquibancada, estava Vi, que olhava atentamente para Yeon-seu, comentando que, mesmo tendo idades semelhantes, ela estava em um nível diferente. A Vi diz que não vai mais sair por aí dizendo que é da família Pen, mas sua guarda diz que a jovem senhorita estava indo muito bem. Lá de cima, a Vi percebe que eles estavam conversando, mas não podia ouvir, e pergunta a Yobi se ela podia ouvir alguma coisa. Yobi avisa que a jovem senhorita não conseguirá ouvir, o que a deixa curiosa. Mas quem aparece para responder é o cara amassada, Vojin,
que diz que o segundo ancião fez uma barreira na arena usando sua energia interna, então não havia como ouvir o que acontecia do lado de dentro. Porém, assim que sua irmã o vê, diz que ele não deveria sair por aí com essa cara, falando que é do clã Pen. Vojin pergunta se ela estava com vergonha do irmão mais velho, mas, sem dar uma resposta, Avi apenas diz que ele deve ficar por ali até o inchaço passar. Vojin então pergunta se quem estava lutando agora eram os irmãos mais novos da Espada Fênix, o que Avi responde afirmativamente, elogiando a irmã Gu, já que ela era uma 3 estrelas em sua idade. Além de ter uma esgrima suave, ela também tem um controle de energia interna suave. Porém, Vojin diz que não estava interessado nela, mas sim no garoto que estava fugindo de todos os ataques dela. Avi olha confusa, enquanto Yanshun diz que ambos são os irmãos mais novos da Espada Fênix. Ouvindo isso, Vojin comenta que o clã Gu não tinha apenas a Espada Fênix e exibe uma expressão de grande expectativa em relação à luta. Vendo seu irmão tão feliz, Avi percebe que ele não vai poder ter esse sorriso no rosto depois de se tornar o líder do clã. Voltando à luta, vemos Yonceu pensando que precisa desviar do golpe, o que, por reflexo, ela conseguiu fazer, já vindo com um contra-ataque de cima. Acendendo mais uma vez sua energia interna flamejante, ela pensa que com certeza vai ganhar. Porém, nessa situação, Yanshun diz que estava tudo bem ao odiá-lo, pois ele viveu sua vida dessa maneira. E, mesmo o que ela falou antes tendo sido muito irritante, ainda era compreensível. Ele pede que ela entenda o que ele estava prestes a fazer agora. Yanshun desfere um poderoso golpe de palma na direção de Yonceu com tudo que tem. Diante de tal golpe, ela não podia nem sequer tentar desviar e apenas observou. No final, era possível ver Yanshun desferir um belo soco nela, um golpe potente que fez a criança até perder o rumo de casa. Como esperado, depois dessa, não tinha volta, e Yonceu caiu no chão como um saco de batatas. Com esse final inesperado, nem mesmo o árbitro entendeu o que tinha acontecido, mas ele anuncia Gu Yanshun como vencedor do duelo. Horas depois da luta, vemos Yanshun sentado do lado de fora, pensativo, pois a vitória não estava em seus planos. A surpresa mesmo foi o soco ter feito o nariz de Yonceu sangrar a ponto de ela perder a consciência, e ele espera que ela esteja bem. Ele se lembra do momento na luta em que sua irmã manda ele desaparecer, e essas palavras, por mais simples que fossem, deixaram Yanshun com um gosto amargo na boca. Depois de um tempo, tanto seu guarda quanto Seowa se aproximam dele. Seu guarda pergunta se ele estava bem, mas Yanshun fala que, exceto pelo cansaço, ele estava intacto. O guarda diz que isso pode ser meio chato, mas, desde que todos pensavam que ele iria perder, a atmosfera do lugar estava uma bagunça depois de verem que ele ganhou. Yanshun entende isso, pois não era esperado que ele derrotasse a estrela em ascensão da família. O guarda diz que as coisas já estavam se acalmando, pois o segundo ancião estava cuidando de tudo, mas Yanshun aproveita que o velhote estava ocupado para sair dali antes de esbarrar com ele novamente. Por outro lado, Seowa percebe algo, perguntando o que aconteceu com a mão do jovem mestre, mas ele responde que isso já era esperado, pois ainda não consegue usar direito sua energia interna. Ele fica corado enquanto diz que não foi nada demais, mas Seowa insiste em fazer um curativo. Meio desajeitada, ela tenta enfaixar a mão de Yanshun com cuidado e pergunta se era assim que se faz. Yanshun diz que não, e, em lágrimas, Seowa pede desculpas por não conseguir fazer isso direito e pede que ele não se machuque de novo. Nesse momento, quem aparece de repente é Vojin, falando que também não gosta de ver o jovem Lord Gu se machucando. Yanshun pergunta se ele não sabe ler o clima. Em seguida, Yanshun diz que é um prazer conhecê-lo e se apresenta brevemente. Vojin faz o mesmo. Mas, por outro lado, Avi estava lá atrás, se escondendo, enquanto cobre o rosto, dizendo para irem embora logo. Vojin percebe o que estava acontecendo, pois sua irmã devia se sentir meio estranha, já que foi noiva do jovem Lord Gu. Isso deixa a pequena Vi envergonhada, e seu irmão diz, brincando, que agora eles podiam se reconciliar. Yanshun, porém, vai logo direto ao ponto e pergunta o que ele quer. Vojin explica que quer usar essa oportunidade para fazer conexões com pessoas fortes e ter novos amigos. Ele insiste para que o jovem mestre Gu o chame apenas de Vojin a partir de agora. Yanshun diz que se aproximar de alguém como ele não traz benefício algum, mas Vojin dá risada e diz que, até agora, achava que no clã Gu só existia a espada Fênix Gu Vibi e não imaginava que tinha mais um talento escondido na família Gu. Yanshun se pergunta por que esse cara fala tão informalmente com ele. Ele percebe que, pelo modo como Vojin fala de sua irmã, deve conhecê-la, e, na maior cara de pau, Vojin diz que sim, que são super próximos, embora ele não saiba o que ela acha disso.
Aí Yanshun percebe que era mentira. Vojin então diz que com isso já são próximos o bastante e que agora estavam de saída. Enquanto ele saía junto com a guarda, a pequena Vi ficou para trás por um momento. Yanshun pergunta se ela tinha mais alguma coisa para falar, e ela comenta sobre o dia do cancelamento do noivado. Ela diz que foi malvada e bateu nele com a cadeira como se ele fosse um político. Porém, antes que ela pudesse terminar, Yanshun se adianta e pede desculpas primeiro, surpreendendo a garota. Ele fala que naquele dia a chamou de cria de concubina ou coisa do tipo e não nega que foi imaturo e que ainda é um pouco imaturo. Certamente fez algo que merecia ser punido, e ele diz que ela não precisava se desculpar por nada. Ouvir essas palavras diretamente de Yanshun teve um impacto diferente nela. Como agradecimento, ela apenas dá um belo sorriso e diz que tá tudo bem. Ela então começa a ir embora e avisa Yanshun para perceber o que seu irmão havia lhe dado. Ele, curioso, vai procurar o que era e acaba encontrando uma plaquinha do clã Pen. A Vi e o pessoal se despedem, e, aos poucos, todos vão sumindo de vista, deixando para trás um Yanshun confuso, pensando que ainda havia muitas coisas que ele precisava consertar. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, podíamos ver que a caravana de Yanshun estava no caminho de volta para o clã Gu. Dentro da carruagem, era possível ver uma Seowa bem cansada que dormia sobre outra das criadas. Enquanto isso, Yanshun estava na janela, pensando que, não importa o quanto tentasse se esforçar para lembrar, ele com certeza não lutou contra sua irmã em sua vida passada, muito menos ganhou dela em algo. Mas as mudanças começaram com o fato de Wai Seowa se tornar uma serviçal, e, dali em diante, muitas coisas mudaram drasticamente de sua vida passada, o que o faz pensar se aquele simples ato de gentileza pode mudar as coisas até chegar a esse ponto. Porém, ele pensa que, assim que voltar para casa, terá que acelerar as coisas ainda mais. Mas algo no caminho chama a atenção de Yanshun, de forma que o deixa alerta. Ele então se apressa em chamar por Mo-yeon para checar o encantamento de detecção de demônios, algo que pega Mo-yeon meio de surpresa por seu jovem mestre trazer isso à tona do nada. Mo-yeon então estendeu uma folha de talismã e disse que não sabe o que seu jovem mestre sentiu, mas esse talismã iria reagir assim que uma fenda para o reino demoníaco fosse detectada. Por isso, ele não devia se preocupar e apenas relaxar enquanto estão fazendo a viagem. Mas é aí que o talismã o contraria completamente, brilhando intensamente em sua mão. Mais que depressa, Mo-yeon manda que todas as carruagens e cavalos parem e avisa a todos que é um portal para o mundo demoníaco. Ele manda que assumam as posições de luta para garantir a segurança do jovem mestre. Porém, o mesmo que deveria ser protegido agora estava se alongando do lado de fora, e Mo-yeon pergunta o que seu jovem mestre fazia ali fora. Ele já ia avisando Yanshun que era perigoso, mas Yanshun diz que é melhor deixar o sermão para depois. Naquele momento, ele deveria apenas se focar no que estava surgindo bem à sua frente. Assim que a fenda começa a se abrir, ela mostra uma coloração verde brilhante, e, de dentro dela, uma enorme matilha de lobos furiosos surge. Yanshun pensa que verde é o menor nível de perigo de todos, mas, mesmo que seja considerado fácil, ainda é complicado. Com seu punho envolvido em chamas tremulantes, ele dá um baita soco na cabeça do primeiro lobinho e pensa que, mesmo sendo irritante, ainda era fácil matar esses monstros. Depois do primeiro golpe, ele pensa que, independente de qual seja o monstro, existe uma fraqueza universal para eles. Em sua mão agora estava uma pedra verde que ele trouxe do lobo, um item conhecido como pedra demoníaca. Essa coisa é como um coração para essas criaturas, basta extrair ela que esses monstros morrem imediatamente. Mas, enquanto ele pensava, outro dos lobos se aproxima dele por trás, mas este segundo teve o mesmo destino do primeiro e levou um belo soco na barriga. Yanshun comenta que era fácil demais. Recolhendo outra pedra demoníaca, com um pouco de dificuldade desta vez, ele vê que sua energia interna já estava se esgotando, já que manter as artes das rodas de fogo estava sendo bem complicado. Mas ele quer sobreviver, e, para isso, vai precisar usar a arte das rodas de fogo Gu. Enquanto estava distraído, um ataque coletivo é feito em sua direção, mas Mo-yeon aparece no último segundo para salvá-lo dessa matilha de lobos. Num rápido movimento, ele fatia cada um dos lobos como se estivesse cortando papel. E vendo essa incrível demonstração de poder, Yanshun fica completamente surpreso, o que o faz se perguntar se Mo-yeon sempre foi tão forte assim. Em seguida, Mo-yeon se vira para seu jovem mestre, perguntando se ele estava bem, e Yanshun responde que sim e agradece por ter sido salvo. Yanshun percebe que Mo-yeon acabou com as coisas bem rápido, e Mo-yeon diz que sim, já que essas criaturas não eram tão fortes e também não tinham um grande número. Preocupado, ele pergunta o que seu jovem mestre estava pensando, pois poderia ter se machucado.
Yanshun, como sempre, diz que, de qualquer maneira, as coisas já acabaram. Mas Moyon fala que as coisas não são simples assim. Porém, o punho de Yanshun repentinamente começou a brilhar com uma luz roxa. Moyon então diz que, da próxima vez, ele deveria evacuar com segurança, pois deveria ter em mente que é o herdeiro do clã Gu. Neste momento, Yanshun cai com dores extremas vindas de sua mão, começando a gritar, o que preocupa todos ao redor, que se perguntam o que havia acontecido com o jovem mestre. Porém, tudo o que ouvem são gritos de dor. Enquanto isso, Yanshun, deitado no chão, se pergunta de onde, infernos, essa dor estava vindo. Porém, assim que pensa um pouco, ele percebe que essa é a arte demoníaca celestial, que absorve energia demoníaca, uma técnica conhecida como arte de absorção demoníaca, que estava reagindo à pedra demoníaca em sua mão. Nisso, somos levados mais uma vez às lembranças de Yanshun, onde um homem com roupas familiares pergunta por que ele estava fazendo isso. Com uma pilha enorme de corpos atrás dele, o homem pergunta o que eles fizeram para que isso fosse causado a eles. Mas um impiedoso Yanshun pergunta se essas eram as últimas palavras do espadachim da divisão de florescimento. Porém, antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa, a cabeça de um velho rola em sua direção. Com a mão trêmula, ele reconhece que essa cabeça é de seu mestre, mas algo chama a atenção de Yanshun. Nesse momento, uma enorme sombra cobre toda a área ao redor da arena onde estavam. Lá do alto, uma mulher estava de pé sobre um enorme dragão negro, dizendo que o florescimento não foi tão ruim assim. Em seguida, o dragão se aproxima ainda mais dos dois, e é aí que a mulher salta, majestosamente aterrissando bem na frente de Yanshun. Ela diz que isso não chegou nem perto de satisfazê-la, mas admite que se divertiu um pouco e pede que ele então erga a cabeça. Ela o chama por um nome incompreensível, e chegamos ao fim das lembranças. Então voltamos ao momento presente, onde Yanshun estava absorvendo a pedra demoníaca, mas, por mais que isso estivesse acontecendo involuntariamente em seu corpo, ele ainda estava confuso, pois de alguma maneira a arte da roda de fogo Gu estava purificando a energia demoníaca. Sendo mais literal, era como se ela estivesse consumindo essa energia, algo que, por si só, era inédito para Yanshun, algo que ele não fez nem em sua vida passada. Momentos depois, podemos ver ele sendo chamado tanto por Moyon como por Seowa. Depois dessa turbulência inesperada, Yanshun se levanta novamente, com seus servos preocupados com seu bem-estar. Ele diz que não foi nada demais, pois deve apenas ter se ferido mais do que imaginava. Moyon já diz que vai sair para encontrar um médico que possa vê-lo, mas Yanshun recusa, pois já estava se sentindo melhor. Na verdade, ele estava com medo, pois seria melhor manter escondido que ele pode absorver energia demoníaca. Neste momento, quem está atrás dele é Seowa. Ela, com seu drama, já achava que ele estava todo ferido, mas Yanshun diz que não deve estar tão mal assim. Seowa então diz que a cara dele estava péssima, um comentário inusitado que deixa Yanshun irritado. Outra serva aparece, repreendendo Seowa, pois ela deveria ajudar o jovem mestre e não fazer graça com a cara dele. Mas, na maior inocência, Seowa diz que estava apenas preocupada. Nesse momento, Moyon insiste para que seu jovem mestre vá até um boticário próximo, mas Yanshun recusa, dizendo que não estava tão ruim ao ponto de precisar de um boticário, uma boa noite de sono já seria suficiente para ele estar novo em folha. Moyon acaba aceitando. Em seguida, todos começam os preparativos para poderem sair o mais rápido possível. Enquanto isso, Yanshun percebe que não havia mais presença de energia demoníaca em seu corpo, mas a pergunta era se a arte da roda de fogo realmente fez alguma coisa. Olhando atentamente para a pedra demoníaca, ele percebe que a energia foi completamente absorvida. Destruindo-a por completo, ele diz que, de qualquer forma, ainda terá que continuar. Um dia depois, já estávamos de volta ao território da família Gu, e, enquanto passeavam pela rua, Seowa chama por seu jovem mestre. Como sempre, ela estava pensando com o estômago, já que mostrou um monte de biscoitos de mel e, com os olhos brilhando, aponta na direção da banca do Sr. Miyagi. Porém, Yanshun decide não atender aos caprichos dela dessa vez e passa direto, fazendo ela perguntar o porquê de ele a ter trazido se não iria comprar biscoitos de mel. Mas Yanshun pergunta que história é essa, já que ela, como sempre, usou seu avô como desculpa para poder segui-lo novamente. Moyon quer mesmo saber o porquê de Yanshun ter vindo até o mercado hoje, lembrando da noite passada, ele alerta o jovem mestre de que ele não estava totalmente recuperado e, se realmente não for algo urgente, aconselha que voltem logo para a mansão Gu. Ele então pergunta se seu jovem mestre estaria procurando algo e, se sim, ele poderia ajudar a encontrá-lo. Porém,
Yanshun agradece a boa vontade de seu guarda em ajudá-lo, mas diz que agora não é o momento. Dito isso, eles passam próximos a um beco que chama a atenção de Yanshun. Ele olha mais atentamente e comenta que deve ser por aqui. Mo-Yon questiona o que havia naquele beco, mas, sem dar uma resposta, Yanshun manda Seo a voltar para casa, e pede que Mo-Yon o siga. A pequena se perguntava o porquê disso, mas Yanshun, com sua grosseria habitual, pede que ela volte e avise aos outros que ele chegará mais tarde. Como sempre, a grosseria dele quase faz a pequena chorar, enquanto ela diz que seu avô tinha dito para ela ficar com ele. Então, Yanshun decide ir para o lado das negociações e diz que dará 10 biscoitos de mel caso ela volte para casa agora. Como a gulosa esperta que é, ela pede muitos bolinhos também e, no fim, Yanshun aceita, conseguindo tirar Seoa do seu encalço sem deixá-la triste. Nisso, ele chama Mo-Yon para seguirem em frente, e Mo-Yon questiona para onde estão indo. Yanshun apenas diz que ele vai descobrir quando chegarem. Depois de adentrarem bastante no beco, ele diz que deve ser por aqui. Mais uma vez, Mo-Yon comenta que pode ser perigoso ali, mas Yanshun já estava ciente dos riscos. Momentos depois de andarem um pouco, Yanshun diz que finalmente chegaram, e lá estava uma enorme casa largada às traças, como uma verdadeira casa abandonada. Yanshun comenta que estava com medo de não encontrar o lugar, e Mo-Yon pergunta o que ele veio fazer em um lugar desses. Yanshun, então, pergunta se havia algum problema em vir até ali. Sendo franco, Mo-Yon diz que sim, pois, além da aparência, esse lugar dava arrepios. Yanshun percebe que seu guarda tem sentidos bem afiados, e sem muita enrolação, já vai abrindo a porta como se estivesse em sua casa. Lá dentro, havia um grupo de pessoas mal encaradas que comentavam que aqueles dois deviam ter errado o caminho, e, mostrando-se completamente à vontade, um deles se pergunta se deveria matá-los para manter o segredo. Com a ameaça iminente, Mo-Yon já fica postos com sua espada. Inesperadamente, um homem que mais parece um mendigo surge do meio deles, com um lampião na mão, dizendo que ali não era um jardim de infância para eles ficarem passeando, e questiona o motivo de terem vindo parar ali. Yanshun apenas responde que, se estava ali, certamente era um cliente. O vagabundo percebe que o garoto tinha atitude e diz que poderiam resolver aquilo facilmente cortando sua língua, o que deixa Mo-Yon irritado. Ele pergunta como o outro se atrevia, mas Yanshun o para antes que atacasse a todos e pede que ele espere um momento. Ele então se vira para os vagabundos e diz que eles já deviam saber bem quem ele era desde o momento em que entrou ali, e que certamente deviam estar com medo de o clã Gu fazer uma limpa naquele lugar, mas que não tinham motivos para isso, até porque seria mais prejudicial do que benéfico. Sendo mais direto, ele diz que, se não quisessem que as coisas ficassem feias, era melhor trazerem logo o gerente regional. Essa fala de Yanshun, além de ofender os bandidos, também os deixa apreensivos, e o vagabundo de antes diz que não sabe como Yanshun aprendeu sobre isso, mas que lhe faltava respeito. Com isso dito, todos ali cercam Yanshun e Mo-Yon com suas espadas em mãos, e Yanshun comenta que eles também não parecem tão bem educados como pensam. Esse comentário faz o vagabundo rir, acreditando que certamente estava em vantagem, e, com uma ordem, ele manda todos irem para cima dos visitantes indesejados. Seguindo as ordens, o bando de idiotas emocionados avança contra Yanshun com suas espadas. Porém, algo que esses caras não contavam era com Mo-Yon, que, rapidamente, sacou sua espada e, enquanto dilacera todos à sua frente, diz para não se atreverem a tocar um dedo sequer no corpo do jovem mestre. Com um único movimento, Mo-Yon já havia dominado completamente a situação ali na sala. O vagabundo vê Yanshun sorridente à sua frente e pensa que esse pirralho é o herdeiro do clã Gu, e que era de se esperar que seu guarda fosse absurdamente forte. Ainda assim, ele não podia levar esse pirralho até o gerente regional, o que o faz se perguntar o que diabos deveria fazer nessa situação. Uma porta atrás dele se abre, com um cara dizendo que o gerente regional tinha algo a falar, mas o vagabundo já se apavora, pensando que o gerente regional escutou tudo. Sem mais enrolação, o vagabundo pergunta o que o gerente regional queria e, posteriormente, um cochicho começa entre os dois vagabundos. Vendo esse murmúrio, Yanshun percebe que eles estão tramando alguma coisa, mas, mesmo assim, ele não tem muitas escolhas. Yanshun já iria dar a ordem para Mo-Yon transformar os caras em picadinho, porém, o vagabundo intervém e pede que seu guarda baixe a espada. Abrindo uma porta que dava para os fundos do prédio, ele informa que o gerente regional queria vê-lo, e Yanshun diz que ele deveria ter dito isso antes e pede a Mo-Yon que guarde a espada, o que ele obedece rapidamente. Sem demora, Yanshun chama seu guarda para irem de uma vez, e Mo-Yon vem ao seu lado, mas, assim que chega perto de seu jovem mestre, diz que não consegue entender uma coisa.
Yanshun então explica que não é nada demais, pois ele estava planejando ir para a seita dos mendigos, mas surgiram algumas complicações. Yanshun explica que a seita dos mendigos conquistou seu lugar entre as 10 grandes seitas apenas com suas informações, mas que, como continuam sendo ortodoxos, não vão aceitar qualquer trabalho que possa causar problemas. O que Yanshun precisa nesse momento é de algo que pode ser meio problemático, então precisou vir até esse lugar. Ele conta que, se a seita dos mendigos é a melhor entre as seitas ortodoxas na obtenção de informações, a que ele estava visitando era, sem dúvidas, a melhor seita não ortodoxa nesse quesito. E o lugar onde Yanshun estava agora era tão conhecida e desprezada seita Al. Depois de andar por um longo corredor e descer alguns lances de escadas, Yanshun chega ao local do encontro, onde alguém o recebe com um bem-vindo. Esse homem de olhar cerrado se apresenta como líder da ramificação de Shanxi, do Wunshu, e já pede desculpas pelas maneiras grosseiras com que ele foi recebido, já que não estavam cientes de sua visita. Yanshun diz que isso já é passado e pergunta se vão aceitar sua condição. Du Wunshu pede que ele espere um pouco e, então, pergunta o porquê de Yanshun não ir até a prestigiosa seita dos mendigos, mas sim até eles, que são pequenos e não ortodoxos. Yanshun responde que é simples, é algo que apenas eles podem resolver. Ouvindo isso, Du Wunshu se desculpa por deixá-lo desconfortável, mas explica que, por causa de seu sobrenome, eles não têm escolha senão tomar cuidado, pedindo a compreensão de Yanshun. Ele não se importava muito com isso e estava mais interessado em saber se eles iriam aceitar. Du Wunshu explica que a seita Al não recusa comissões, desde que ele possa pagar pelo pedido, e Yanshun já toma isso como um sim. Então, ele puxa uma folha de papel com um desenho, dizendo que está à procura de um garoto que deve ter por volta de uns 10 anos agora. Du Wunshu pega a folha de papel para ver melhor do que se trata a comissão e, após analisar um pouco, diz que sente muito, mas terá que retirar o que disse anteriormente, pois acredita que não pode aceitar a comissão. Alguém que esteve ali antes está atrás da pessoa que protege essa criança, então ele espera que o jovem mestre entenda. Yanshun pergunta se esse seria o caso mesmo que a taxa de comissão fosse sobre o líder da seita Al. Após ele dizer essas palavras, cada um dos homens ali dentro saca sua arma em um instante e lança um ataque esmagador contra Yanshun de todas as direções possíveis. Mas Muyon mostra que não brinca em serviço, já que, com apenas um movimento, ele para todas as espadas. Yanshun comenta que não esperava essa reação agressiva, mas Du Wunshu está mais interessado em saber como Yanshun possui essa informação. Yanshun se apressa em dizer que não está ali para falar em charadas e pergunta se não seria bom que ambos tivessem informações a fornecer um ao outro. Du Wunshu fica desconfiado e pergunta como poderia confiar na veracidade de seus atos. Yanshun responde que ele pode conferir por conta própria, já que, considerando a situação atual, é algo que certamente deveria fazer. No entanto, se ele não precisar da informação, também poderá conseguir algo com a seita dos mendigos e talvez aproveite para contar a eles sobre o líder da seita Al. Irritado com a atitude de Yanshun, Du Wunshu diz que entende, e nosso pequeno jovem mestre pergunta quanto tempo isso levaria. Du Wunshu responde que levaria cerca de 3 meses, o que parece satisfatório para Yanshun. Enquanto sai do salão, ele diz que, assim que encontrarem a pessoa que ele procura, eles trocarão mais informações. Antes de ir embora completamente, Yanshun percebe algo com aquele homem, que, de certa forma, parece sentir um pesar após a conversa sobre o líder. É aí que Yanshun dá a primeira dica sobre a cordilheira da Montanha Afiada e, saindo dali, diz que esse era um pequeno adiantamento pelos serviços. Depois de Yanshun sair, a sala fica tomada por um silêncio agonizante que dura alguns segundos, mas o vagabundo quebra o silêncio perguntando se Du Wunshu acredita que a informação sobre as cordilheiras da Montanha Afiada é verídica. Du Wunshu acredita que, por ele saber até mesmo do patriarca desaparecido, não há motivo para duvidar. Mas ele realmente queria saber o que Yanshun estava pensando, pois, tendo em vista a força de seu guarda, ele já estava preparado para a reação agressiva que esperavam. E, se isso for verdade, significa que essa informação não é conhecida apenas por ele, mas que o chefe do clã deve estar envolvido. Estranhamente, Du Wunshu começa a tirar um tipo de sobrepele no pescoço, e o vagabundo pergunta se ele deveria estar fazendo isso ali. Descobrimos que Du Wunshu é, na verdade, uma mulher, que reclama que essa coisa estava incomodando seu rosto. Além disso, não havia ninguém por perto. Enquanto ela retira as ataduras do peito, explica que a seita Al geralmente não respeita ou segue as ordens do líder estritamente. Por esse motivo, ela esteve se escondendo para evitar aqueles que estão atrás dela. Saber disso a deixava ainda mais preocupada com toda a situação, pois o homem conhecido como líder da seita Al é, na verdade, o pai de Du Wunshu.
Do lado de fora, Yanshun e Mo-yeon estão saindo sem mais problemas. Depois dessa negociação turbulenta, Yanshun até suspira aliviado. Ele pensa que, se não desse certo, já estava pronto para mandá-los atacá-lo, caso tivessem coragem. Mas, para sua sorte, o pouco que ele sabia serviu para seu propósito. Yanshun sabe, de sua vida passada, que o líder da seita foi capturado pelo Palácio da Noite Escura por cerca de 5 anos. Como resultado, a seita Ao e o Palácio da Noite Escura começaram uma guerra entre si, mas, após a criação da Aliança Morim, um ataque surpresa derrotou o Palácio da Noite Escura, que acabou colapsando, pondo fim à guerra. Como consequência do ataque, o líder da seita Ao foi pego no fogo cruzado, e, com sua morte, a seita Ao foi desfeita. No entanto, Yanshun não sabe ao certo onde fica a localização do palácio. Com o resultado que conseguiu, ele realmente teve sorte de que deu certo, tudo graças à ramificação da seita Ao em Shaanxi e ao fato de ele conhecer o líder. Por mais que isso fosse irritante, Yanshun teria que fazer isso para encontrar o garoto que chegou ao nível máximo de administração do culto demoníaco em tão tenra idade, o gênio conhecido como cérebro do culto demoníaco, a presa celestial Wujiuke. Yanshun precisa encontrá-lo o quanto antes e tirá-lo da jogada. Lembrando do passado, Yanshun sabe que até mesmo Seol sofreu com as táticas dele, e, se ele não lidar com esse sujeito agora, ele será uma tremenda ajuda para o avanço do culto demoníaco. Neste momento, os pensamentos de Yanshun são interrompidos por Mo-yeon, que diz que, embora não saiba o porquê de seu jovem mestre estar procurando alguém, se isso demorará 3 meses, significa que ele só terá alguma resposta no verão. Isso faz parecer que as pessoas da seita Ao não são tão bem informadas como dizem os rumores. Yanshun concorda, pois certamente conseguirá capturar esse sujeito no verão. Mas, pensando melhor, ele se pergunta o porquê de não ter pensado nisso até agora, pois nessa mesma época é quando a câmara secreta do clã Jin Chuanyon é descoberta. Mesmo que haja inúmeras riquezas armazenadas lá, isso não importa, pois as coisas realmente valiosas ali são as pílulas espirituais. Essas pílulas têm um efeito insano, já que aqueles que evoluem através delas se tornam humanos demoníacos. Sendo essa uma das grandes fontes de poder do culto demoníaco. Pensando nisso agora, Yanshun percebe que Zujiuke é um problema, mas a Câmara Secreta também não fica para trás. Mesmo que ele quisesse evitar isso, a Câmara Secreta fica em Sichuan, sem muitas alternativas, ele decide desistir disso, já que não pode ir para Sichuan agora. Mesmo que pudesse, aquele lugar deve estar muito bem escondido. Enquanto isso, somos levados até a área interna do clã Gu, onde vemos Seol conversando com alguém sobre o que ele acabou de dizer. Um maluco de cabeça raspada pergunta o que ela acha de vir com ele, afirmando que vai fazê-la muito feliz. Assim, vemos que Yanshun terá que resolver algumas coisas com esse talarico antes de sair em viagem. A cena corta e somos levados até o segundo ancião, que já está de volta à família Gu, rindo do velhote Waimun. Ele avisa que aqui deixou uma folha para trás enquanto limpava o chão. Ele então diz que veio aqui porque Yanshun estava dando trabalho, mas não pensava que o velho seria a raiz desses problemas. O velho Waimun ri da dura piada para descontrair, mas o segundo ancião manda ele parar e voltar a fazer seu trabalho. Isso foi demais até para o velhote, que sem querer usou sua força real, transformando a vassoura em cacos, e pergunta a Gu Hyun o que ele pensa que está fazendo. Mas, vendo que a coisa iria ficar feia para o seu lado, o segundo ancião diz que apenas estava ajudando no disfarce de servo do clã Gu. Sendo assim, Waimun manda ele ajudar a limpar o chão, e o segundo ancião tenta dar a desculpa de que a vassoura estava quebrada, mas o velho esperto diz que é só cortar um cabo novo. Em seguida, podemos ver o segundo ancião catando os pedaços da vassoura no chão, enquanto Waimun diz que não esperava que ele fosse tão longe só testar aquele garoto. O segundo ancião pergunta se ele também tinha sentido o mesmo sobre o garoto, pois a criança, que se recusava a treinar e fugia dos treinos há 6 meses, não só superou sua irmã, mas foi além disso, mostrando um fluxo da roda de fogo completamente estabilizado. Nisso, o segundo ancião pergunta se o velhote não o achava incrível e, por isso, não poderia deixá-lo sozinho. Por outro lado, o Waimun não sabia se chamava aquilo de talento, já que nunca viu alguém evoluir tanto tão rápido em sua vida, e ele pensa que certamente deve haver algo com aquela criança. Ele já acha que o primeiro ancião não vai deixar quieto se descobrir alguma coisa e já deve estar fazendo algum movimento. O segundo ancião concorda, pois o primeiro ancião realmente é um cara complicado, e pergunta onde o garoto estava agora. Somos levados novamente para aquela cena onde o talarico estava querendo levar a mina do Yanshun na cara dura. E, é claro, para entender melhor isso, temos uma explicação da Seol. Segundo a nossa garotinha gulosa,
Essa história começou na noite passada, com Seoa tendo um sonho não muito legal. Naquele sonho, ela estava machucando muitas pessoas, e, mesmo seu avô sabendo que ela não gosta de segurar uma espada, ele ainda fez machucar um monte de gente no sonho. Seoa até tentava parar, mas, mesmo assim, entrava em casas e machucava diversas pessoas. Ela se lembrava nitidamente de um homem, que em suas últimas palavras disse que queria ter um pouco mais de tempo. Vendo tal atitude, ela se sentia meio enojada com esse estranho, mas, no momento seguinte, ela foi perfurada por uma espada na barriga de surpresa, e, mesmo sendo a vítima ali, ela ainda pedia desculpas a esse homem chamado Shun. Depois disso, nossa pequena gulosa acordou em prantos após esse terrível sonho. Ela então decidiu ir ver o jovem mestre, pois estava muito assustada, mas Honva havia dito para ele ir para o pátio rapidamente. Entretanto, Seoa acabou chegando antes do jovem mestre e encontrou outra pessoa no pátio. O estranho, para Seoa, era que aquele homem havia dito que a faria feliz. Porém, Seoa se sente muito feliz ao lado do jovem mestre, então, assim que seu jovem mestre chegou e viu a situação, ele fez sua cara assustadora de sempre. Com a explicação de Seoa encerrada, estamos de volta ao momento presente, onde Yanshun se apressa em dizer que está atrás dele, sua serva, e pergunta quem esse estranho era, mas ele estava pensando mesmo em quem era esse cara esquisito que chegou perto da Seoa. Só de olhar para a cara dele, toda vermelha, já era uma decepção. Yanshun não sabia de onde ele era, mas, com certeza, era gado. Nisso, o talarico pede desculpas por agir errado com o mestre Yanshun, o que o faz questionar se já se conheciam, e o cara confirma isso, se apresentando como Gu Juliop e expressando seu desejo de ter um duelo com alguém da linhagem principal. Porém, antes mesmo de terminar sua fala, Yanshun já estava recusando essa baboseira com um sorriso. Mas Gu Juliop não vendeu essa fácil, e Yanshun mais uma vez enfatiza que não está a fim de lutar. Então, começam os questionamentos, e ele pergunta se Yanshun estava fugindo, o que é respondido com um sim. Ele novamente pergunta, querendo saber desta vez se era por medo, e Yanshun dá outro sim como resposta. Nisso, as veias de Gu Juliop ficam à flor da pele, chamando Yanshun de fraco por fugir de algo assim. Mas, em vez de se sentir com raiva, Yanshun confirma isso, enquanto diz que ele tinha bom olho, já que ele era realmente fraco. Mas o que ele está pensando mesmo é que, desde que causou aquela confusão com sua irmã, a tensão sobre ele aumentou, e olhando para esse cara, ele diz que não é idiota de lutar contra outro aleatório para chamar os olhares para si novamente. Yanshun pega Seoa pela mão e diz ao talarico que estava de saída, mas acha que de novo demorou demais para ir embora. Ele então dá de cara com o segundo ancião, que diz que ele não vai a lugar nenhum e pergunta por que não aceita o duelo, já que esse carinha veio de longe. Yanshun pergunta o que diabo ele faz ali. O talarico já saúda o segundo ancião, e o ancião retribui a saudação. Yanshun questiona se eles também se conheciam, mas o ancião pergunta se ele já tinha se esquecido do neto do primeiro ancião, e Yanshun percebe que no fim os dois têm o rosto realmente parecido. O velhote já faz sua jogada e pergunta a Juliop se ele queria lutar contra esse rapaz, o que ele confirma, mas diz que Yanshun recusou o duelo por medo. Yanshun diz que ele parecia mais interessado em flertar com garotas, e o segundo ancião pergunta se isso por acaso era uma ordem do primeiro ancião. Sendo assim, Yanshun agora entende que isso não era por interesse nas artes marciais, mas sim por interesse político. Ele se lembra que já é um fato conhecido que o primeiro ancião é um homem ambicioso e está esperando que ele, o inútil, herde o clã. Entretanto, depois de vê-lo lutando e vencendo contra sua irmã, isso deve ter acabado com seus planos, e ele ter mandado seu neto até aqui deve ter sido mais uma tentativa desesperada de pará-lo. Yanshun insiste em dizer que, assim como disse antes, ele não tinha intenção de enfrentá-lo, mas o segundo ancião diz que é apenas uma luta e nada demais. Porém, Yanshun rebate isso dizendo que era óbvio quem iria perder e pergunta qual o sentido de lutar, e o segundo ancião diz que estava com um pressentimento de que Yanshun não iria perder. Porém, Yanshun insiste, dizendo que só de olhar dava para saber que ele era bem mais forte do que sua irmã e, sendo assim, ele não tinha vontade de outra luta impossível, nem de se envolver na política, e sai apressadamente com Seoa. Mas, enquanto estava saindo, o talarico segurou a mão de Seoa, impedindo-os de ir embora. O talarico então disse que podia ver que Yanshun estava servindo mal a Seoa, e já ia jogando sua lábia para tentar tirá-la de Yanshun a todo custo. Mas essa foi a gota d'água, onde Yanshun perdeu a linha e mandou ele tirar suas mãos sujas dela, e fala para segui-lo, pois ele aceita o duelo. Momentos depois, somos levados até a arena, onde a surra unilateral está prestes a acontecer, e Yanshun já estava começando a se arrepender disso.
O velho segundo ancião então diz que ele não deveria ser assim, pois lutar contra um novo artista marcial certamente iria ajudá-lo a melhorar. De qualquer forma, Yanshun diz que as coisas saíram do jeito que o segundo ancião queria. Ele pede um favor, independente de ele ganhar ou perder, e rindo, o velhote diz que ele é um pequeno astuto. O segundo ancião diz que não havia razão alguma para fazer um favor a Yanshun, e isso seria uma perda só dele, já que ele é o futuro líder do clã. Mas Yanshun diz que o velhote deve estar se enganando em algo, e fala que não tem a menor intenção de se tornar o chefe do clã, uma frase que deixa o velhote de cabelos em pé. O segundo ancião então pergunta quem mais seria o chefe do clã no futuro se não for ele, mas Yanshun pensa que já perdeu todas as esperanças de se tornar o líder do clã em sua vida passada. Mas parece que as pessoas ainda pensam que ele quer se tornar o chefe do clã. Ele então diz ao segundo ancião que vai rolar no chão e chorar se ele não fizer o favor. Nisso, o segundo ancião diz que ele estava longe de ser uma criança adorável e aceita fazer o favor, mas com uma condição. Yanshun pergunta o que é, e a condição é algo simples, ele só tem que vencer esse idiota talarico bem na sua frente. Juliop se apronta e pergunta se Yanshun já tinha se aquecido, mas ele diz que, de alguma forma, já fez isso. De forma estranha, Juliop diz que sente muito por isso, e Yanshun pergunta do que diabos ele estava falando. Juliop se refere ao passado, quando duelou muitas vezes contra ele, mas ele não esperava que naquela época ficaria de cama por um mês inteiro. Porém, Yanshun não se lembrava muito bem disso, já que deve ter acontecido há muito tempo. Esquecendo sua espera, Juliop diz que naquela época ele pensava que Yanshun era muito fraco, mas recentemente ele ganhou contra a segunda filha, mas isso deve ter sido apenas um golpe de sorte. Por outro lado, seu avô não pensava que era esse o caso. Ainda assim, ele diz que não gosta de assediar os fracos, mas o que ele mais odiaria ver acontecer é um merda como ele se tornando o líder do clã. E só com a liberação de sua energia abrasadora, o chão à sua volta foi quase todo danificado. Nisso, Juliop chama pelo segundo ancião e diz que também quer ganhar algo se vencer, e o velhote maromba diz que isso é justo e pergunta o que o garoto queria se ganhasse. Apontando para Seowa, ele diz que quer levar essa empregada se ele ganhar. Mas a simples menção desse pedido absurdo faz as veias na cara de Yanshun saltarem de raiva, e ele diz que esse bastardo maldito deve estar querendo ir para o outro mundo antes da hora. Nisso, o ancião vê que o pavio de Yanshun estava aceso e manda que eles comecem o duelo. Na arena, Yanshun também começa a exalar uma presença densa e distorcida, e ele pergunta o porquê do cabeça de tigela não ter atacado ainda. Juliop diz que era apenas porque é mais educado deixar o oponente mais fraco atacar primeiro. Yanshun pergunta se isso foi dito para ele e questiona o porquê de ele estar com tanto medo se ainda pensa isso. Parece que Yanshun acertou em cheio, pois esse babaca estava pensando que poderia facilmente vencer em termos de energia interna, velocidade e força. Mas, olhando para Yanshun, ele se perguntava se era por causa da aura dele. Mas isso era impensável, pois esse pirralho era apenas uma falha da cabeça aos pés. Ainda assim, ele tinha certeza de que Yanshun estava fazendo todo o possível para controlar a energia interna que estava emitindo. Pensando dessa forma, só faria sentido Yanshun tentar acabar com essa luta o mais rápido possível, já que tem menor energia interna. E só de ver esse pequeno show de antes, era certo para ele que Yanshun estava sem energia interna. Nisso, nosso amigo de cabelos espetados pergunta se o talarico tinha dito que ele poderia atacar primeiro. Juliop diz que sim e manda Yanshun vir para cima de uma vez. Mas no segundo em que ele diz isso, Yanshun aparece atrás dele em um piscar de olhos. Por mais que Yanshun tenha sido extremamente rápido em sua movimentação, Juliop conseguiu desviar no último instante para não perder a cabeça. Convencido como sempre, ele saca sua espada com uma densa energia de fogo e elogia Yanshun pelo belo movimento, mas ele ainda era muito lerdo para acertá-lo. Mas acho que esse punho em chamas prestes a mandá-lo pelos ares diz o contrário. E, assim como esperado, Yanshun acerta um soco direto na cara do convencido do Juliop. Mas isso foi só o começo, já que o plano de Yanshun era desorientá-lo com um soco e acertá-lo de cima com outro chute. Dessa vez, nem deu tempo do safado desviar, levando uma voadora na cabeça com tanta força que fez o chão abaixo de seus pés explodir com o impacto. No momento seguinte, ele estava todo moribundo enquanto vomitava sangue depois do último golpe. Yanshun manda ele se levantar enquanto ainda estava deixando, para mais tarde ele não vir choramingando que foi emboscado. Ou, se já tinha desistido, era melhor ir embora. Nisso, Juliop se levanta enquanto pede desculpas, já que o estava tentando, e Yanshun já ia se dando a vitória, dizendo estar de saída. Porém, Juliop para e diz que ainda não, já que era sua vez de atacar.
Mais uma vez ele entra em posição de combate enquanto envolve sua espada em chamas. Já Yanshun pensa que não vai ser tão rápido quanto ele queria que fosse, pois ele não tem muito tempo, e comenta que antes ele fazia o mesmo que Juliop ao espalhar sua energia interna para fora. Mas, para lutar com alguém mais forte, era preciso incorporar a energia interna dentro de si e reforçar seu corpo. No entanto, Yanshun não tem um corpo capaz de usar sua energia interna dessa maneira. Mesmo que ele não possa usar energia interna dessa maneira, se ele forçar muito, pode acontecer um desvio de energia. Na sua condição atual, ele tem 7 minutos, e com isso ele precisa usar esses 7 minutos para conseguir vencer. Yanshun começa a analisar Juliop, e sua técnica de espada começa e termina com o uso do atrito entre a espada e a bainha. Se ele tomar cuidado com isso, será fácil vencer. Enquanto ele pensa nisso, Juliop se prepara para fazer seu movimento, e caso não tivesse sido rápido, Yanshun certamente teria sido mandado para longe com esse ataque rápido de saque de espada. Mas, enquanto a poeira levantada pelo golpe baixava, Juliop já se preparava para outro ataque, e com seus olhos ardentes ele se vira para continuar uma série de ataques consecutivos contra Yanshun. Enquanto desviava, ele percebe que os movimentos da técnica de Juliop são conectados naturalmente. Só por isso já dava para dizer que ele treinou muito. No entanto, isso também significava outra coisa, que, se ele for interrompido, por menor que seja, não conseguirá fazer nada. Assim, Yanshun parte para um contra-ataque desesperado enquanto põe a mão em seu peito. Em seguida, ele começa a reunir rapidamente sua energia interna em um único ponto, mas quem estava atrás dele, prestes a transformá-la em presunto, era Juliop com mais um corte horizontal. Assim que uma certa quantidade de energia interna foi reunida em um único ponto, Yanshun fecha sua mão sobre o peito, criando uma forte explosão que surge em suas costas. Isso era o momento em que Yanshun reunia, dividia e soltava toda a sua energia, o que era suficiente para acabar com essa luta. Juliop se perguntava o que diabo estava acontecendo para ele soltar toda essa energia, mas acho que com essa cara ele não vai precisar mais de uma resposta, pois Yanshun tinha acabado de acertar um soco em cheio em seu estômago, que o fez se levantar no ar depois dessa lapada. Depois desse belo golpe, o talarico foi arremessado, voando direto para fora do ringue, fazendo um baita estrago na parede do pátio da mansão da família Gu. Nisso, Yanshun pergunta a Juliop se ele sabia o que ele mais odeia nesse mundo. Pois não importa se ele queria agir como maioral e tentar roubar a posição de chefe do clã, e o talarico, Juliop, já sem forças, cuspia sangue enquanto não conseguia mais se mover. Yanshun, em seu modo sanguinário, diz que dessa vez ele foi longe demais por cobiçar algo fora do seu alcance, miserável, e isso, sem dúvidas, era o que ele mais odiava nesse mundo. Olhando para ele com uma feição apática, Yanshun pensa que não gostou nada de ver esse verme tentando conseguir algo precioso de uma forma tão casual. E, olhando para o braço desse idiota, ele já pensava em quebrá-lo para ensinar uma lição. Ele já imagina que essa era uma boa ideia e decide começar pelo braço direito, que ele tanto se orgulha. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o segundo ancião põe a mão em seu ombro, enquanto diz que ele fez um bom trabalho. E, em meio à bagunça feita por esses dois, o segundo ancião diz que isso já é o suficiente. Mudando de cenário, podemos ver o segundo ancião dizendo que Yanshun pegou pesado, mas Yanshun diz que, se ele queria um desafio, deveria estar preparado para as consequências. E, de qualquer maneira, aquele idiota se levantou sozinho e foi para casa, então não estava tão ruim assim. Mas o segundo ancião questiona se Yanshun não estava nem um pouco preocupado com o que o segundo ancião poderia fazer, mas a resposta para isso é simples. Yanshun diz novamente que não tinha intenção alguma de ser líder do clã. Mas o segundo ancião o manda calar a boca e não dizer essas bobagens. Ele então questiona quem mais poderia ser o líder do clã, além dele. Yanshun aponta para Seowa, mas ela queria saber se ganharia comida com isso. Yanshun diz que ela ganharia tanta comida que nem iria aguentar comer tudo, e Seowa diz que agora seu sonho era ser a chefe desse lugar. E é aqui que a gente encerra mais um capítulo. Mas antes de ir embora, eu preciso agradecer quem realmente mantém esse canal de pé. Nossos membros lendários, nossos super fãs. E se curtiu o vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. A gente se vê no próximo capítulo. E lembra, aqui a história nunca para.